Buenas. Nessa sessão, a gente vai falar de mais uma cheat sheet de renda fixa. É aquela folha que está lá no blog incredulofinanceiro.com, que tem um resumo das principais fórmulas e conceitos relacionados com a renda fixa. E nesse vídeo, rapidamente, a gente vai ver como ela está distribuída e alguns pontos importantes. Rapidinho mesmo, 5 a 10 minutos no máximo, para vocês terem uma base e acompanharem e entenderem melhor aquela folha, ou esta folha, essa cheat sheet, que está lá no blog, tá bom? Então, vamos lá? Primeiramente, começar aqui, tem o conceito da ETTJ, nossa curva de juros, que relaciona justamente uma taxa de juros com prazo. Ela pode ter vários formatos, então, a curva normal, no sentido que quanto maior o tempo, maior o risco, maior os juros cobrados. Pode ser uma curva flat, ou seja, a mesma taxa para todos os períodos, ou uma curva invertida, que normalmente é algum problema que a gente está passando aí na economia. Afinal, é normal esperar o quê? Quanto maior o prazo, maior os juros, e não o contrário. Lembrando, cada curva tem um determinado risco. Então, a gente tem uma curva, por exemplo, das taxas risk-free, que normalmente vem dos títulos públicos, ou aqui no Brasil, da curva do DI futuro, e curvas diferentes para cada rating de títulos, ou seja, você tem risco de crédito, então tem uma taxinha a mais para ser cobrada para cada período. Como que a gente calcula o preço de um título renda fixa? É o seguinte, é basicamente como qualquer título do mercado financeiro, projeta os fluxos de caixa e traz a valor presente. Os fluxos de caixa a gente tira do contrato, as taxas a gente tira da ETTJ. Então, pega os fluxos, traz a valor presente, a gente chega no preço. Com esse preço, aí a gente pode calcular o yield to maturity. Yield to maturity é a taxa de retorno do título, seria como uma taxa média se eu ficasse com esse título até o vencimento. E como a gente calcula? É calculando a taxa interna de retorno deste fluxo com o preço que foi calculado. Então, primeiro eu tenho que calcular o preço com a ETTJ para depois calcular o yield to maturity. E calculando o preço com o yield to maturity, vai dar o mesmo resultado calculando o preço com a ETTJ. Yield to maturity é uma taxa de retorno. Então, em finanças, risco e retorno andam juntos. Se eu tenho uma taxa de retorno, eu preciso de uma medida de risco. E para isso a gente tem a duration. A duration é uma medida de tempo, mas a origem dela, na verdade, é uma derivada, a derivada do preço em relação ao yield to maturity. Aliás, foco nisso. A duration é calculada com base no yield to maturity, não com a ETTJ. Então, primeiro tem que calcular o yield to maturity para depois calcular a duration. Tá ok? E a duration, desenvolvida pelo Macaulay, ela é uma média ponderada dos vários prazos com o valor presente dos fluxos de caixa. Quanto maior a duration, maior o risco, ou seja, quanto maior a duration, maior vai ser a variação do preço do título renda fixa em relação à variação da taxa de juros, que no caso é a duration. A duration é menor ou igual ao vencimento do título, isso sempre. E a duration de um título zero cupom, por exemplo, a letra do Tesouro Nacional, a LTN, que é um título zero cupom, é igual ao prazo de vencimento. Aí a gente tem a duration modificada, que é pegar a duration do Macaulay e dividindo por 1 mais o yield to maturity. A duration modificada a gente usa para calcular, por exemplo, qual que é o impacto que eu vou ter no preço do título se a taxa de juros variar um pouquinho. Então, aí é o seguinte, se eu der para vocês o preço, a duration e o yield to maturity, eu consigo calcular a duration modificada e eu consigo falar assim, olha, qual que será o novo preço ou qual será o impacto no preço se o yield to maturity variar 0,25% ou 0,5%, assim por diante. E a gente usa isso, inclusive, para montar estratégia de hedging de renda fixa. Um detalhe, apesar dessa aproximação ser boa, ela é boa para pequenas variações da taxa de juros. Se as variações forem maiores, aí eu já tenho um problema, que é chamado de convexidade. É o que a gente vê aqui nesse gráfico. O preço do título calculado via full valuation, o que é full valuation? Projetar todos os fluxos, trazer valor presente e tal. É uma curva aqui, convexa.
Quando eu faço o cálculo do preço usando essa aproximação da duration modificada, eu já chego numa linha reta. Então, tem uma diferença aqui entre a curva full valuation e a calculada via duration modificada, que esse problema é a convexidade, que a gente calcula com essa fórmula aqui. Tá ok? A partir disso daqui, eu posso chegar numa outra aproximação, que é o preço com o ajuste da convexidade, que a gente pode usar também para fazer esse cálculo rápido, para montar a estratégia de hedging. Aqui um exemplo de hedging usando a duration. E qual que é a ideia desse hedge? É que a variação do preço do nosso título, da nossa carteira de títulos, seja igual à variação do hedge, o nosso título de hedge. E essa é a fórmula de cálculo da quantidade que a gente tem que adquirir de títulos de hedge. Normalmente são títulos zero cupons que são usados aqui para hedge. Então, a gente escolhe um determinado título e aqui a gente calcula quanto que a gente deve ter em função do nosso título, do preço do nosso título, da duration modificada dele e do preço do título de hedge e da duration modificada do título de hedge. As características do título renda fixa, todos eles, seja LTN, debenture, CDB, assim por diante, tem que ter um valor principal, tem que ter uma taxa de juros ou taxa de cupom, tem que ter um prazo de vencimento, a periodicidade de pagamento de cupom e o sistema de amortização, seja price, saque, assim por diante, e pode ter um monte de outras cláusulas. Por isso é importante ler ali a escritura do título renda fixa, o contrato do título, para entender. Entendendo que esse título renda fixa ganha esse nome renda fixa, por quê? Porque a gente sabe o nome do rendimento. Apesar de a gente saber o nome do rendimento, já deu para sacar o seguinte, se variar os juros, o preço varia. Então, o título tem uma certa volatilidade, mesmo sendo renda fixa. E aqui o sistema americano, que é muito comum usá-lo nos títulos de renda fixa. Então, detalhes dele, a taxa de cupom é nominal. Isso quer dizer o seguinte, para chegar à taxa efetiva do cupom, eu pego a taxa nominal, que é normalmente denominada ao ano, e divido pelo número de períodos de capitalização. Então, se, por exemplo, eu falo a taxa é 10% ao ano, mas a capitalização é semestral, tem 2 semestres no ano, pega 10% e divide por 2. E um detalhe do sistema de amortização americano, ou de pagamento de títulos americano, ele só paga os cupons do início até o final, então não tem amortização do valor principal. Ou seja, todo o valor principal é amortizado e só é pago no final. E o cupom aí é calculado facilmente. É só pega o valor principal, ou par value, ou face value, e multiplica pela taxa de cupom que a gente calculou aqui. Taxa efetiva do cupom. E esse é o desenho aqui, do título. A gente paga um preço hoje, isso na ótica do investidor. O investidor paga um preço hoje, recebe um monte de cupons, e no final, na última data, recebe o cupom mais o valor principal. E tá aí. Rapidamente, esse resumo, depois com ele, assista esse vídeo aqui, pega aqui esse formulário, ou a nossa cheat sheet, você vai entender mais. E veja, se tem alguma dúvida ou quer desenvolver algum conceito com mais profundidade, procure os vídeos lá no nosso canal do YouTube, que aí são mais longos e criam uma explicação mais detalhada, até com exemplos. Tá bom? Essa daí foi a nossa cheat sheet de renda fixa e acompanhe as demais aqui no canal. Até mais!